E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o aula de História da Web 3.0. Hoje vamos dar início a uma série, na verdade seguindo, série sobre a formação dos estados monárquicos europeus, os principais, França, Inglaterra, Espanha e agora Portugal. Portugal vai ser dividido o vídeo em 3 videoaulas. Vai ser a primeira parte, a gente vai falar mais sobre a formação, a segunda sobre a parte da expansão marítima, a navegação, a escola de Sagres e tudo mais. E na terceira, a União Ibérica, a Guerra de Restauração, entre outros pontos, beleza? Para começar, já peço que se inscreva no canal, dê aquela força muito importante. Passamos de 830 inscritos, estamos a 170, 170 e poucos, 160 e poucos agora, para chegar na nossa marca fundamental do final de 2019, que são 1000 inscritos. O primeiro passo da nossa monetização, 1000 inscritos aqui no canal. As horas, a retenção, tudo mais, a gente vai trabalhando em seguida. Do mesmo jeito que no Retro Games BR a gente já está com 3.000 e poucos inscritos, quase 3.100. Estamos agora na correria pelas horas. Agradeço quem pudesse se inscrever, se deixar o likezinho no vídeo agora melhor ainda. Se quiser assistir, depois de deixar o likezinho, não tem problema. Já falei demais, pessoal. Bora pra vinheta. Primeiro, pessoal, vamos entender como é que se deu a formação de Portugal. Portugal e Espanha eram um amontoado de reinos, condados e tudo mais, que era tudo misturado. Mas, antes disso, tinha muito da presença muçulmana, a presença árabe, enfim. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham um rico arsenal cultural, tecnologias que os povos medievais europeus ainda não estavam habituados, estavam entrando na modernidade, e a partir da entrada do mundo muçulmano, do mundo árabe, dentro dos domínios europeus, bom, aí teve uma crescente cultural muito forte. E entre as influências que o mundo árabe propôs, por exemplo, a agricultura, a cultura do arroz, a cana-de-açúcar, que eram desconhecidas, foram fundamentais futuramente nas colônias que Portugal vem a descobrir ao longo dos séculos, principalmente no Brasil. O Brasil foi uma das grandes colônias exportadoras de cana-de-açúcar e seus derivados, graças a essa herança árabe dentro do território atualmente de Portugal. Ainda hoje em Portugal, a arte, a arquitetura, muito se vê da cultura árabe, a muçulmana, dentro de Portugal, que às vezes são prédios quadrados, sem muitos adornos, brancos. Isso aí vem muito das construções árabes, desde o tempo do deserto, entre outras funções, que a cor branca ela ameniza o calor, que era da onde eles estavam acostumados. Como Portugal é uma costa litorâneo, a costa com o litoral, deixa sempre o clima tropical bem agradável. Portugal também acaba sendo um país muito comercial e, por ser litorâneo, mais uma vez, teve que se desenvolver nauticamente muito bem. E isso sim também é uma grande herança, uma grande contribuição dos árabes, a partir de evoluções de embarcações árabes que desenvolveram futuramente as caravelas, que chegaram ao continente americano, e assim teriam que fazer vários negócios pela costa, pela África, buscando sempre evoluir até o futuramente caminho das Índias. Mas a gente tem que notar que a cultura muçulmana ela formou muito do avanço tecnológico de Portugal, que Portugal, tecnologicamente falando, ela era muito mais avançada até que a Inglaterra, mesmo a gente considerando a Inglaterra sendo uma ilha, a primeira grande embarcação veio de Portugal, e claro, os ingleses pegaram e deram um upgrade bacana. É verdade. Uma vez feita a reconquista, os povos muçulmanos, os infiéis, foram retirados, foram derrotados de todos aqueles reinos e tudo mais. Os pequenos reinos cristãos foram se formando na Península Ibérica. Os principais deles eram Leão, Castela, Navarra e Aragão. Os reis ibéricos, quando a gente fala ibéricos é Espanha e Portugal, tá? Beleza! Eles consolidaram sua autoridade e assumiram o controle direto da administração e controle jurídico de todas as regiões. Assim, qual era a moral? Era centralizar poderes absolutistas. O que isso quer dizer, pessoal? Aqueles escolhidos de Deus para governar cada um daquelas regiões. E a partir de alguns casamentos e tudo mais, aqueles reinos iam se fundindo e tornando-se maiores e mais poderosos. É mesmo? Estou mostrando aqui no mapa um exemplinho de como foi se estruturando os domínios da região ibérica, do domínio muçulmano, das monarquias ibéricas e do território que acabou se tornando português. Nós temos ainda em ano 1000 depois de Cristo, temos ali o Leão, Castela e Aragão lá por cima, temos o Califado de Córdoba mais abaixo,
Já em 1085 nós já temos o Condado de Portugal, futuro Reino de Portugal, e em cima o território ainda das monarquias ibéricas, já na parte espanhola, vamos dizer assim, temos Leão, Castela, Navarra e Aragão, aqueles 4 grandes, Condado de Portugal, e a parte de embaixo, Córdoba, Toledo, Valência e Lisboa, ainda sob domínio dos muçulmanos. Já em 1212, bom, a gente já tem praticamente formado o Estado português e futuramente o Estado espanhol, já nas suas estruturações mais conhecidas geograficamente de agora, que é Portugal bem litorâneo, a Espanha acima de Portugal e fazendo todo o seu contorno, temos o Reino de Granada ainda sob domínio muçulmano mais ao sul. Como Portugal acabou virando o reino, pessoal? Não sei. Dom Afonso Henrique transformou o atual Condado de Portugal, em 1139, no Reino de Portugal. Mas como que esse território acabou virando o Condado de Portugal? Bom, o rei Afonso VI de Leão e Castela, ele doou ainda como feudo para o pai do Dom Afonso Henrique, que foi o que tornou reino. Então, a partir dessa doação de terras, de feudos, que viram um condado, tornou-se um reino. Uma vez reino, tem um rei, tem uma monarquia absolutista, e assim surge a dinastia dos Borgonha. Portugal acabou se expandindo cada vez mais ao sul. Lembra aquele mapa que eu mostrei de 1212? Bom, a formação do Reino de Portugal foi em 1139. Então teve um bom tempo de expansão ao sul, conquistando os mouros, né? Quando falar em mouros, pessoal, é os árabes ou muçulmanos. Eles gostavam de tratar assim quem não era do condado mesmo de Portugal, que acabou virando o Reino de Portugal. A região ao sul acabou sendo cada vez mais explorada. A conquista, pessoal, ela foi comandada diretamente pelo exército dos Avis, por isso que futuramente é chamado de Revolução dos Avis, e também pelos Cavaleiros Templários, os famosos Cavaleiros Templários da Igreja Católica, que eram altamente preparados, treinados e equipados. Sempre que vocês virem aquele escudo, a cruz de malta vermelha, lembrem, tem a ver com os Cavaleiros Templários. Até Vasco da Gama futuramente usa em homenagem aos tais guerreiros. Entre 1383 e 1385, nesse curto período, nós temos a Revolução dos Avis. O que é isso, pessoal? Não sei. Em 1383, Dom Fernando I ele morre sem deixar descendentes. O que a viúva pensa? Bom, vamos deixar o reino de Castela anexar a gente, para a gente virar um pedaço do reino de Castela, assim a gente poder crescer. Já a burguesia, já em ascensão, não curtiu muita ideia. Então incentivou a coroação de Dom João, virando Dom João I, que ele era o mestre da Ordem dos Avis. Lembra do exército dos Avis, que ajudaram na expansão ao sul, acabando com os mouros? Bom, o exército deles era fortemente treinado e ainda contava com o apoio dos Cavaleiros Templários. Dom João acabou sendo coroado Dom João I, mantendo assim o Reino de Portugal separado dos demais reinos sem anexação. A principal batalha da Revolução dos Avis foi a Batalha de Aljubarrota. Por que ela foi tão importante? Porque as forças de Dom João I foram apoiadas pela Inglaterra. Sempre, pessoal, que alguém ajuda alguém, tem interesses, beleza? Dom João de Castela lutou com a ajuda dos franceses. Inglaterra e França não se bicam historicamente. Então o que a gente tem? Os soldados do exército dos Avis, apesar de ser menor número, eram muito, mas muito bem treinados e conseguiram ganhar batalhas a partir dessas suas inovações táticas, muito ainda da herança dos muçulmanos. E o seu grande comandante nas batalhas foi Álvares Pereira. Por fim, os Avis tiveram sua vitória. Dom João I criou um estado monárquico fortemente centralizado. O que é isso? A figura do rei manda. O rei é o cara dentro da estrutura de reinado português. Dentro da parte comercial, o que a gente pode dizer? Existiam certas pressões da burguesia, certas elites pressionavam o rei? Não haviam pressões, mas elas influenciavam o rei, dizendo, se eu conseguir isso, eu consigo isso, é mais para o senhor. Então o jogo de interesses, vamos dizer assim, a influência do mais forte com o mais forte e o mais fraco se lascando, isso aí historicamente sempre existiu. Então o rei sempre vai privilegiar que a elite e a burguesia ascenda para ele assim recolher mais tributos e ganhar mais dinheiro para ele. Certo, pessoal? Essa aqui foi a primeira parte da nossa série de vídeos sobre a formação de Portugal. Espero que ajude vocês. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Muito importante dar aquela força. Se inscreva no canal para a gente chegar nos 1000 inscritos até o final de 2019. Muito obrigado e até a próxima.